colocar o cliente no centro do negócio com a inteligência artificial. Eu sou o Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing e negócios jurídicos. No episódio de hoje, vamos explorar um tema cada vez mais relevante para escritórios de advocacia e empresas de todos os setores: o uso da inteligência artificial para processos de transformação digital. Para isso, temos a honra de receber no Juridicast hoje a Thaís Sterenberg, que é cofundadora e CEO da Elefant, uma empresa inovadora que tem transformado a forma como as organizações utilizam a tecnologia para melhorar a experiência do cliente. Nesse episódio, a Thaís vai nos ajudar a entender como a inteligência artificial está revolucionando o atendimento ao cliente, desde a automação de processo até a criação de interações mais personalizadas e eficientes. Vamos discutir também os principais desafios dessa transformação digital, as preocupações éticas, além de explorar exemplos práticos de sucesso na implementação de soluções de IA para o mercado jurídico. Thaís, seja bem-vinda ao Juridicast. Obrigada pelo convite, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tô super animada para esse bate-papo. Acho que vai ser muito legal. Que bom, também tô animado. E, Thaís, pra gente começar aqui nosso papo sobre IA no mercado jurídico, né? Você poderia nos contar um pouco sobre como é que a inteligência artificial tem sido usada para transformar a experiência do cliente em diferentes setores, inclusive o jurídico? Com certeza, esse é um tema muito legal, porque, inclusive, eu voltei recentemente de um evento no Vale do Silício, né, que falou muito sobre como a inteligência artificial está sendo usada não só no Brasil, mas no mundo. Tá. Para transformar a maneira como a gente fala com os clientes e se relaciona com potenciais clientes e com clientes. E eu acho que tem 3 principais pontos que a IA nos ajuda a oferecer uma melhor experiência. Porque no fim do dia, acho que vale a pena reforçar que todo e qualquer papel de uma nova plataforma, de uma nova tecnologia, é para melhorar a experiência e a relação da empresa com o cliente. Da pessoa ali que está oferecendo um serviço, oferecendo um produto, da empresa que está oferecendo com o seu cliente. Então, como que a IA pode ajudar? O primeiro ponto é ela trazer mais eficiência e otimização de tempo no processo. Ok. Então, por exemplo, se você usa a IA para registrar uma conversa, você ganha o tempo de não ter que fazer um registro manual e você consegue necessariamente atender mais pessoas no mesmo dia. Ou dedicar a sua energia como colaborador, como advogado, enfim, como o seu papel diante daquele cliente, para que você possa atender mais e melhor. Então, o primeiro passo é eficiência, otimização de tempo. O segundo passo é qualidade. Então, quando você usa a IA e você começa a ter mais análise sobre aquela conversa, aquela interação, você consegue extrair alguns insights sobre como você melhora a sua comunicação, como você pode falar melhor com aquele cliente. Porque a IA vai te ajudar a pegar pontos que você não necessariamente conseguiria identificar. A gente fala com tanta gente ao longo do dia, eu mesma, né, no meu papel aqui de fundador e CEO, eu vendo para os meus clientes, eu converso com muita gente. Então, a IA realmente me ajuda a aprender a vender mais e melhor, a aprender a atender mais e melhor. E o terceiro ponto é a geração de dados, né? Aí é a parte mais analítica da coisa. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, ela não te ajuda só a entender melhor o cliente, mas ela começa a te ajudar a construir análise de padrões. Você pode juntar uma massa maior de dados, ou seja, transformando essa informação qualitativa de interação com o cliente em dados, em padrões, em tendências, para você entender melhor como se comportam os seus clientes, no plural, né? Um grupo de clientes. E aí você consegue ajudar o seu próprio time, como equipe, né, como uma empresa mesmo, ou os colaboradores como um todo, a melhorarem o atendimento. E aí, consequentemente, a partir desses dados, você consegue criar automações, né? Então, esse aprendizado, ele gera não só eficiência de tempo humana, mas você pode treinar uma inteligência artificial a, depois disso, né, depois desse aprendizado, fazer um atendimento sozinha. E aí, com esse aprendizado, ela vai conseguir atender muito bem o cliente também. Então, eu vejo essas principais frentes aí. Ou seja, tem bastante possibilidade, né, Thaís? Com certeza. E aí, nesse sentido, como que você acha que a transformação digital impulsionada pela IA está mudando a forma como as empresas interagem com seus clientes no dia a dia? Eu vejo que a gente ainda está numa curva de adoção inicial da IA no mercado brasileiro, no geral. Tá. Né? Então, a gente sabe que empresas que vendem tecnologia, por exemplo, eu tenho uma empresa de software, de tecnologia de IA. Então, naturalmente, a minha empresa vai buscar mais IA para atender os clientes. Mas isso não é o padrão no mercado brasileiro ainda. É uma questão de tempo, né? Toda tecnologia tem uma curva de adoção. Então, hoje, especificamente no momento que estamos, eu vejo que as empresas já estão usando a IA, já é mais comum usar a IA para o primeiro pedaço que eu falei, da eficiência, da otimização de tempo, né? Poxa, eu vou pegar aqui um trecho, eu vou pedir para o GPT fazer uma resposta para mim, e aí provavelmente vai ser uma resposta melhor do que eu escrevendo sozinha. Então, você já consegue melhorar a qualidade de um atendimento individual com a IA. E já tem muitas empresas fazendo isso, porque a acessibilidade de uma inteligência artificial hoje é muito grande, né?
Qualquer um pode entrar num GPT gratuito, no site do GPT, e fazer ali perguntas, respostas, criar e treinar ele. Agora, eu vejo que daqui pra frente, esse termo transformação digital, ele vai ser cada vez mais importante, porque a maturidade da empresa para chegar nos outros pontos que eu falei sobre você conseguir registrar melhor e entender melhor o seu cliente, depois você começar a gerar dados com isso, depois você começar a treinar os robôs para que eles interajam com o cliente, aí eu vejo que é uma curva um pouco mais lenta de adoção, mas que a gente vai chegar lá, não tem jeito. E Thaís, dentro de uma perspectiva mais estratégica, como que a IA pode ajudar as empresas, inclusive os escritórios de advocacia, a colocarem o cliente no centro dos negócios? Essa pergunta é legal porque eu venho muito de um mundo de growth, né? Que para quem nunca ouviu falar sobre growth hacking, a teoria do growth hacking nasceu no Vale do Silício e ela fala sobre você botar o cliente no centro e os clientes, né, no centro e entender, com base em análise de dados, quais são os comportamentos e os padrões sobre esses clientes. Ok. E antes da IA era muito difícil fazer isso, né? É difícil você fazer pesquisa, você compilar os dados, você criar métricas sobre os seus clientes, porque daí com essas métricas você gera hipóteses para saber como que eu posso vender mais, como que eu posso vender melhor. Vou começar a testar caminhos para vender mais e melhor. E essa é um pouco da escola que eu venho, né, pensando em carreira. E quando a gente fala sobre visão estratégica, a IA faz com que qualquer troca com o cliente passe a ser viável, de você analisar os dados, passe a ser acessível. Então eu vejo que quando a gente fala sobre interação com clientes e colocar o cliente no centro, o fato de você ter, de muito fácil acesso, um jeito de documentar e registrar o que o seu cliente te fala, sente, enxerga, pergunta, critica, faz com que você já esteja naturalmente colocando ele mais no centro, porque você tem mais acesso a essa informação. Olha só. Então dá mais vontade de resolver os problemas do cliente, porque agora eu sei quais são, né? E Thaís, trazendo uma perspectiva prática aqui para nossa conversa, você consegue elencar alguns exemplos de processos que podem ser automatizados pela IA para melhorar a eficiência e até a satisfação do cliente? Com certeza. Se a gente for pensar numa jornada do cliente, né? Então vamos supor, o primeiro momento da jornada é quando ele conhece a sua empresa e ele se interessa pelo seu serviço ou produto. Tá bem. Ou ele precisa daquilo, principalmente se a gente fala de jurídico, né? Geralmente é uma necessidade. Ele vai lá, entra num site, ou pede uma indicação, ou manda um WhatsApp. Todos esses caminhos, hoje, eles já podem ser mapeados. Não, antes da IA já dava para mapear isso, basta você colocar o Temis no seu site, enfim, de certa forma até simples para você mapear. Mas quando você começa a entender o que ele te fala, vamos supor que ele preencheu um formulário. Com a IA, você pode pegar todas as respostas daquele formulário que ele preencheu, ou das mensagens do WhatsApp que ele te mandou, jogar no GPT e falar quais são as principais dúvidas desses clientes, na hora de começar uma interação comigo. Então isso já é uma forma prática de você começar a extrair dados e colocar o cliente no centro para começar, por exemplo, criar conteúdos de marketing, artigos, posts, matérias, blogs no seu site, para que o cliente já possa consultar melhor essas dúvidas, para que ele já chegue mais preparado para uma conversa, para que você, como empresa, preste um serviço a ele e ele se atraia mais pelo seu serviço, né, pelo seu produto ali. No segundo momento, que é a interação com o cliente, né, quando a gente fala principalmente de uma reunião, de um atendimento, e aí se falar de mundo jurídico, pior ainda, porque o cliente vem com muita dor. Sim. Né, ele vem com uma necessidade muito importante para ele, é um peso muito grande que aquilo tem de ser resolvido. Tudo que ele fala numa reunião é muito importante, numa interação é muito importante. Então já tem N ferramentas, assim como a minha, que entram numa reunião e conseguem identificar e organizar as informações trocadas com o cliente de uma forma a serem utilizadas depois. Então você não vai precisar fazer uma reunião mais escrevendo a ata, né? Eu vou anotar tudo que você está me contando agora, Leandro. Não, você coloca uma inteligência artificial, são super acessíveis, a nossa mesmo tem um valor super acessível, que vai entrar na sua reunião e vai te ajudar a entender o que aquele cliente está falando, organizar essas informações e fazer com que você possa atendê-lo melhor depois. Super prático, super simples de usar. E aí tem outras formas aí, N, de fazer. Você pode criar conteúdos com IA, você pode usar essas informações para pedir posts, artigos escritos automaticamente pela IA, tudo isso de uma forma muito acessível. E Thaís, eu te ouvindo falar aqui, né, eu observo que tem inúmeras possibilidades, mas por outro lado, né, a gente está falando de um processo que é uma transformação, né, nas empresas e aqui no nosso contexto, nos escritórios. E aí a questão que eu tenho é, quais são, no seu entendimento, os principais desafios, né, que empresas enfrentam ao implementar soluções de IA? Boa, eu vejo alguns, tá? Até porque eu tenho esse tipo de objeção no meu processo de vendas. Então, imagino. A gente vende uma ferramenta de inteligência artificial que, naturalmente, ela entende as interações com o cliente em reuniões, em WhatsApp, e olha para isso de uma forma a gerar dados. Então, algumas dores dos clientes ainda que existem. Putz, mas o que vai acontecer com esse dado? Será que o GPT vai começar a ouvir o que eu tô falando e vai aprender comigo? Ou qualquer outra IA? Essa é uma dúvida clássica, que se você for ver na documentação da API do GPT, da OpenAI mesmo, se você for publicamente como pessoa
física escrever qualquer coisa no GPT, ele tem a autorização de usar a informação que você está imputando para aprender e melhorar a inteligência dele. Se você é uma empresa que contrata a API do GPT e pluga no seu sistema, ela não faz isso, por padrão. Então, a primeira coisa é garantir que você sabe como o background ali das ferramentas que você vai contratar funciona sobre como esses dados são transitados, né? Porque são dados qualitativos e são muitos dados. Eles poderiam servir para aprendizado de máquina, então você pode entender como é a dinâmica. No nosso caso, nenhuma informação gravada numa reunião é compartilhada com ferramenta nenhuma que a gente usa para fazer esse processamento por padrão de integração. Outra dúvida, né, muito clássica, é sobre como que o cliente vai se sentir ao saber que ele está sendo ouvido por uma IA. Existem algumas dores do próprio usuário por não conhecer. E aí é uma questão de sempre deixar muito claro para o cliente e para os colaboradores da empresa, por que aquilo é bom, né? A minha visão é sobre educação mesmo de mercado, assim. A gente tem que se educar de que a IA veio para ficar, veio para ajudar, veio para fazer coisas que a gente nem imaginava que hoje são possíveis. Então, você aculturar as pessoas dentro do seu escritório, você aculturar o seu cliente, olha, aqui a gente usa uma inteligência artificial que me ajuda a documentar cada detalhe do que você está me falando, para eu não perder nenhuma informação e eu conseguir te atender da melhor forma. Conta isso pro cliente, ele vai ficar muito feliz, inclusive, né? Que ele vai estar sendo melhor atendido. Eu concordo, Thaís, que é um processo de educação, mas eu fico pensando muito no contexto jurídico, né? Que em muitas situações, o cliente, ele tá relatando ali pro advogado um assunto altamente confidencial, né? Eventualmente ele pode estar trazendo questões sensíveis, né? Muito sensíveis. E aí, qual que é a preocupação, né? Como é que ele lida com isso? Porque em alguns casos, o cliente não quer nem que outro advogado do escritório saiba daquela conversa, né? Então, como é que lida com essas questões de privacidade e ética no contexto jurídico? Perfeito. E aí, eu vou ser bem honesta, tá? Eu acho que tem casos onde a gente tem que manter a relação tradicional. Ou seja, não ter uma transcrição, eventualmente. Exato, porque se nenhum dos dois se sente confortável ou se aquilo é uma informação muito delicada, nenhuma tecnologia deveria estar envolvida. Perfeito. Né? Você deveria ter sempre todo um processo muito bem cuidado. A IA, ela veio para ajudar. Se ela oferecer qualquer tipo de risco, nem que não seja um risco real de vazamento de dados, mas seja um risco de você deixar o cliente inseguro, isso também é um risco de você não prestar um bom atendimento. Então, depende muito do caso que está sendo tratado, acho que depende muito do setor jurídico que está sendo atendido, né? Tem a gente tem um cliente aqui que é uma empresa de advogados, né? Uma startup ali, que atende casos de pessoas físicas contra empresas que deram algum problema, né? Um pouco mais de casos de consumidor. Nesse caso, a IA só tem a ajudar, porque não é um caso muito confidencial, não é uma dor familiar, uma dor criminal, nada disso. E são muitos casos, é um volume enorme de atendimento que eles têm. Então, a IA realmente está ali para ajudar a protocolar, a documentar, pegar todos os dados, todos os números citados pelo cliente, valor que pagou, valor que não recebeu de reembolso, coisas assim. Poxa, ajuda muito. Agora, realmente é caso a caso. Eu acho que é um bom ponto que você trouxe, Thaís, porque, eventualmente, né, os escritórios têm que ter protocolos, né, de quando usar ferramentas de IA, sobretudo ferramentas que vão fazer transcrição de reuniões, né? Acho que ter esse protocolo traz transparência, segurança pro próprio escritório, né, e pro cliente, né? Perfeito. E eu acho que tem um outro uso também, que é para você construir documentos, porque o mundo jurídico exige a construção de muitos documentos. Certamente. Dá um trabalhão fazer esses documentos. É um trabalho que tem que ser muito minucioso. Então, nesses casos de construção de contratos, construção de documentos, revisão de documentos, tem muitas formas de você treinar ferramentas acessíveis como o próprio GPT, a que ela faça essa validação com você. A minha visão sobre isso é ter um robô do GPT ali treinado para interpretar contratos do segmento jurídico que você atuar, por exemplo, vai só te fazer ganhar tempo, mas você não vai confiar 100% nele. Você vai fazer a sua revisão também, né? Você vai construir o seu documento a 4 mãos ali, você e o robô, mas não vai confiar 100%. Eu, como marqueteira, né, publicitária, eu nunca vou deixar o GPT criar o meu artigo sem revisar. Imagina um advogado. Agora, eu vejo que não deveria ter uma barreira na adoção do uso, porque realmente a IA tem muito a ajudar na grande maioria dos casos. Eu acho que esses casos de privacidade, de questões muito delicadas, chegam mais a ser exceção, assim, onde realmente não, vamos tratar com total confidencialidade, com total sigilo, mas tem muitos outros espaços para que ela ajude. Thaís, que conselhos você daria para escritórios de advocacia que estão começando a adotar soluções de IA para melhorar o atendimento ao cliente? O primeiro deles é que, como eu sou comunicadora, né, eu sou publicitária, eu sempre tive muitas restrições com o mundo jurídico porque eu nunca entendia muito bem os documentos. Tá. Então, eu como cliente de um advogado, por exemplo, hoje a gente tem o nosso escritório de advocacia que nos atende aqui, meu pedido para ele sempre é: me explica o que você está falando. Eu, como cliente, não entendo essa língua. Não entendo mesmo. E eu sou muito defensora de trazer acessibilidade para a linguagem jurídica, claro que resguardando o cliente, com certeza. Mas eu vejo que a IA ela pode te ajudar a simplificar uma linguagem que, às vezes, o advogado está tão acostumado a fazer, que é de difícil entendimento, para que o cliente consiga entender o que você está
está falando. Então, eu aqui como cliente de advogados, tanto na pessoa física quanto na jurídica, o meu pedido até para os meus advogados é, gente, me ajuda a entender o que vocês estão falando, que eu não entendo. A IA tá aí para ajudar isso. Esse é o primeiro conselho, é você tentar entender que o seu cliente não fala necessariamente a mesma língua que você. E a IA pode fazer essa ponte, tanto para você entender quais são as dúvidas principais, quanto para você treinar os advogados ali a olharem para um contrato que foi escrito por eles e tentarem identificar com a própria IA, poxa, quais são as potenciais dúvidas ou frases que não estão claras, como simplificar essa linguagem sem perder o respaldo. São formas de você trazer realmente uma comunicação mais transparente com o cliente. E por fim, eu vejo que sempre tem que ser uma adoção de cima para baixo. Então, não adianta nada o único advogado do escritório ser adepto à IA se o próprio escritório não vê isso como cultura, né? Geralmente os sócios do escritório precisam entender qual é o nosso melhor uso de IA, fazer uma análise dos seus processos internos, fazer um treinamento interno, ter uma pessoa responsável por ajudar todo mundo ali nesse processo de adoção, que não é simples. Contratando ferramentas, por exemplo, no nosso caso, a gente sempre dá treinamento para equipes maiores. Mais que 5 pessoas, a gente senta, dá um treinamento, tira todas as dúvidas, explica como funciona a segurança de dados. Isso é necessário no momento que a gente está. A IA, ela é fácil de usar, mas ela não é óbvia. Ela é muito nova, né? Então, por mais fácil que seja, ela não é óbvia, tem muitas nuances. A gente precisa trazer essa informação. Por isso que eu sempre também defendo a educação nesse caso. E teria como você trazer alguns exemplos, Thaís, de sucesso onde que a IA ajudou a transformar a experiência do cliente? Com certeza. Talvez eu não traga aqui necessariamente do mundo jurídico, mas eu já citei esse nosso cliente que eles usam a IA para protocolar todas as conversas, né? Porque a primeira reunião do cliente é para entender qual é o caso. E aí o próprio resumo que a IA faz daquela reunião gera uma primeira etapa de protocolo de processo para que depois isso seja enviado. Então eu vejo isso como um caso de super sucesso, até porque eu sou cliente deles na pessoa física também, e eu gosto muito do processo deles, é bem dinâmico, é bem rápido, fácil de entender. Tem outros casos de outros mercados, por exemplo, hoje dentro da própria Elephant a gente usa muito a nossa solução. O que a nossa solução faz? Ela documenta, analisa e interpreta todas as nossas reuniões, principalmente de vendas e atendimento ao cliente, e a gente consegue analisar o sentimento daquela reunião. Então eu como fundadora, para mim a melhor coisa que eu tenho é a segurança de que eu vou saber o que os meus vendedores estão falando, o que o meu CS, o meu atendimento está falando com o cliente. E eu consigo extrair dados disso. Quais são as principais dores do meu cliente? Putz, esse botão aqui o pessoal não tá entendendo, tá todo mundo falando dele. Ninguém entendeu, todo mundo tá tirando dúvida. Pô, vamos priorizar esse botão aqui pra gente transformar essa experiência numa coisa melhor. Além disso, né, a gente consegue trazer conteúdo de uma forma muito mais rápida. Eu mesma tava num evento semana passada de tecnologia, né, de software e inteligência artificial, e eu queria compartilhar esse conteúdo que eu tava ouvindo de 3 dias de evento com tanto meu time quanto o mercado, porque é um conteúdo muito rico. Eu rodei a IA em todas as palestras e a gente disponibilizou em 1 hora do meu dia o resumo de todo o conteúdo para todos os nossos clientes. Poxa, quanto de riqueza que eu não consegui fazer, que me tomaria um tempão para fazer registro. E muitos dos meus clientes vieram me agradecer. Por quê? Porque eu prestei um serviço a eles. Isso faz com que eles fiquem mais felizes, mais retidos. Todos eles vieram falar, poxa, eu adorei, já li os resumos, realmente, nossa, tem muita inovação. É um evento americano, então nem todo mundo tem acesso a ele. Então eu vejo que, assim, construção de conteúdo, a IA é maravilhosa. Ela agiliza muito o processo. Análise de comportamento de cliente, ela também é muito boa e ela é muito fácil de implementar. E atendimento, aí o meu único porém com a IA é que eu acho que muitas vezes ela ainda não está pronta para que ela sozinha atenda um cliente. O robô não vai, na minha visão, não vai ainda, nesse momento da inovação, atender 100% as dores de um cliente. Ele provavelmente vai fazer o atendimento nível 1. Entender o contexto, entender o problema e aí avaliar qual que é o caminho de atendimento que aquele cliente vai. Mas eu acho que o robô não vai substituir 100% a interação humana, não. Eu gosto muito da interação humana, eu gosto muito do relacionamento, eu acredito muito nele como processo comercial, de venda, de encantamento do cliente. E eu acho que a IA tem como ajudar nessa etapa, né, nessa última etapa de automação, de atendimento, mas eu não acho que ela substitui 100%, principalmente no segmento jurídico, que é tão minucioso, né, tão específico quanto ele é. Com certeza, porque o segmento jurídico, ele demanda um processo de construção de confiança, né? E aí, justamente nesse ponto, Thaís, como é que você acha que a IA pode ajudar advogados a oferecer uma experiência mais personalizada para os seus clientes? Eu acho que a gente já comentou um pouquinho, mas eu vejo que a personalização da experiência, ela parte do primeiro contato com o cliente. Porque no primeiro contato, geralmente é um cliente que precisa muito, né? De novo, o advogado, ele sempre tá ali para ajudar uma necessidade, não é uma vontade do cliente, quero ter um advogado hoje, não. É uma necessidade, é uma dor. Sim. Então, quanto melhor cuidada e melhor atenção aquela dor o advogado possa ter, mais confiança ele vai conseguir construir numa primeira interação com esse cliente. Então, vamos supor, eu abri minha empresa e eu falei com pelo menos 3 escritórios diferentes para ver quem deles ia me acompanhar.
acompanhar no meu processo como empresa. Olha só que interessante, eu sou, como empresa, um cliente muito bom para esse escritório, porque se eu começar agora, no início da minha empresa, a tendência é que eu fique com esse escritório quando eu crescer. A tendência é que ele tenha um cliente de longo prazo, porque eu vou ter muitas necessidades e demandas. Então, se ele me fizer um ótimo atendimento nas primeiras interações que eu tenho com ele, a chance de eu fechar é muito maior, porque eu vou criar confiança. Porque eu, particularmente, como fundadora, não entendo nada de direito, não sei muito bem como funciona. Eu preciso de alguém que possa me ajudar. Então, o que vai acontecer? Se esse advogado, no primeiro contato comigo, entender do meu produto, entender da minha empresa, entender quem sou eu, o meu perfil, quais são as dúvidas que eu tenho, a linguagem que eu gosto de receber, o timing, né, o prazo que eu preciso que ele me responda, a dinâmica de comunicação que eu quero ter com ele, se eu prefiro o WhatsApp, se eu prefiro o e-mail, que horas que é melhor falar comigo, se ele já deve me ligar ou não. Tudo isso é detalhe, mas se o advogado conseguir ter essa percepção de como o meu cliente precisa de mim, a chance dele adaptar e personalizar aquele atendimento e ganhar aquele cliente de início é muito grande. Mas é humanamente impossível a gente entender isso de todo mundo. Por isso que é tão importante a gente ter o registro, né? E já que a possibilidade existe, já que a tecnologia tá aí, por que não ter, né? Então eu vejo muito que os advogados, eles são talvez muito pouco treinados mesmo em faculdade, tudo sobre encantamento do cliente. E essa primeira experiência, essa primeira interação, esse cuidado, é que nem você ir no médico e o médico perguntar sobre como você tá, como tá a sua vida. O advogado tem o mesmo papel ali de cuidar do cliente, porque é um cliente que precisa de ajuda. Então eu acho que a IA tá aí pra isso, assim. Uma visão bem interessante. E, Thaís, o nosso episódio tá caminhando pro final e pra gente fechar aqui, quais tendências você enxerga pro uso da IA no atendimento ao cliente, né? E sobretudo dentro do contexto jurídico? Boa, tendências. Eu vejo que confecção de contratos, a tendência é que sejam cada vez menos manuais, cada vez mais feitos por IA e revisados por humanos, mas já tem muitos escritórios e muitas empresas de tecnologia que olham para o segmento jurídico criando ferramentas onde você imputa as informações e ele cospe lá o contrato e aí depois você só revisa e manda. Eu vejo isso como uma grande inovação positiva, assim, não é uma tendência muito de longo prazo, eu acho que é de curto prazo. Eu vejo também que a inovação no atendimento, principalmente de ter robôs que são mais inteligentes para conversar no cliente com uma primeira instância, é importante para tirar dúvidas, porque eu tenho milhões de dúvidas que não necessariamente precisa da hora cara do meu advogado para me atender. Se ele tiver um robô muito bem treinado com a maioria das dúvidas sobre, sei lá, direito para startups, por exemplo, e eu puder conversar com um robô que me atende imediatamente, isso é muito importante para mim, e nem sempre o meu advogado vai estar disponível, eu possa conversar ali num canal simples, tipo WhatsApp, sobre, eu tenho essa dúvida, como que eu deveria resolver? Poxa, o robô do meu escritório ali, personalizado, com a carinha do meu advogado, vai me responder as dúvidas, e se eu virar para ele e falar, não, mas eu gostaria de falar com o fulano, que é assim, aí sim é um humano, aí ele vai direcionar o contato. Mas eu vou ter um atendimento muito mais rápido, muito mais simples. Tem dúvidas básicas que não precisa de uma pessoa me respondendo. Então eu acredito muito nessas duas frentes, assim, como uma inovação para o segmento jurídico. Muito bom, Thaís. E eu agradeço a sua participação aqui no Juridicast, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer, Leandro. Obrigada pelo convite. Prazer é meu. Você ouvinte, se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no tocador de sua preferência. E lembre-se que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing e negócios jurídicos. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.